Eu sou o Márcio Black. Queria agradecer a Cris e o Beija pelo convite. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o Filantropando tem esse papel, né? Ele ajuda a gente, na verdade, a deslocar as conversas para outros lugares. O que a gente sabe que é meio difícil. Eu tinha feito uma série de anotações, mas aí sou impactado pela Heather, depois sou impactado pelo Hélio, sou impactado pela Bianca, e no final vai sair tudo meio no improviso, na verdade. Não improviso, mas primeiro agradecer. Acho que o primeiro ganho aqui é a possibilidade de estar no papo entre amigos. Eu acho que todo mundo é amigo, todo mundo faz muita coisa há muito tempo, a gente está junto nesse trajeto há muito tempo, e porque é bom marcar um lugar de que estamos falando entre amigos. Eu acho que, para além do lugar de estamos falando entre uma bolha e falando a mesma coisa, quem costuma participar desses eventos percebe sempre uma coisa: o nosso ecossistema ele é pequeno, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas, e são sempre mais ou menos as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Qual que seria a proposta aqui hoje, né? Eu acho que eu gosto muito de usar, por exemplo, do uso tático dos conceitos, e eu acho que por trás do conceito tem sempre uma materialidade, uma prática embutida. A gente vai falar aqui sobre a advocacy, a filantropia, né? E como ela pode utilizar aí o advocacy e fazer política pública a partir disso, mas entendendo que antes a gente precisa fazer um deslocamento em relação ao que pode ser chamado de advocacy. Eu participei de uma reunião de conselho essa semana, a Graça também estava, e que a Marília usou um termo muito bom, que ela chamou de léxico randômico da filantropia. De como a filantropia às vezes fala advocacy, aí sai todo mundo correndo, advocacy. Sei lá, mudança sistêmica, aí sai todo mundo correndo atrás de mudança sistêmica. E ninguém entende de fato, ninguém consegue ter uma amplitude maior, ou até um certo consenso do que exatamente a gente está falando. Eu acho que a Bianca e o professor Hélio ajudaram a fazer um grande deslocamento aqui em relação à política pública. Espero que tenha ficado evidente nesse lugar. E agora eu quero trazer em relação ao advocacy, como que a gente pode disputar e deslocar, na verdade. Eu acho que aí vai ficar com a Yara, Flávia e Américo, como que a gente pode disputar, inclusive, esse conceito. Porque os conceitos que também estão em disputa. O que é advocacy para uma organização negra não necessariamente é advocacy para uma organização branca, e não necessariamente é advocacy para uma organização indígena, ou para quem trabalha com economia de impacto, ou... Então, acho que, para além também, assim, não vai ser um debate hermenêutico. A gente não vai disputar o sentido da palavra advocacy, não é isso. O que a gente quer entender, na verdade, é quais são as forças que estão em luta e que materializam, de alguma forma, essas disputas. Porque até hoje, quando a gente olha para as intervenções em termos de política pública, elas sempre resultam em política de governo. E uma coisa que ficou muito evidente para a gente aqui hoje, depois da fala da Heather, depois da fala da Bianca e depois da fala do professor Hélio, é que essas intervenções, elas resultam em política de governo, mas não necessariamente, ou não se debruçam o suficiente sobre um sistema injusto que produz desigualdades. Então eu acho que irá propor essa conversa no tempo que a gente tem, né? A gente tem só 50 minutos, então vai ter que correr. Então já vamos preparando para fazer pergunta, que a ideia é que já passe direto para vocês. E antes disso, apresentar os convidados. Eu preciso olhar para minha cola aqui. Apresentar os convidados. Como eu disse, todo mundo amigo. Yara Ronick, que hoje é diretora de programas, né, no Instituto Ibirapitanga. O Américo Sampaio, grande amigo, que é gerente da área de Agentes de Mudança e Recuperação Climática do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e a Flávia Pellegrino, que é coordenadora executiva do Pacto pela Democracia. A sequência é Yara, Américo e Flávia. A bola está com vocês e vamos lá. 10 minutos cada um. Boa sorte, Yara. Obrigada, Black, obrigada a todos. Agradeço muito o convite do Instituto Beija, da Cristiane, para estar aqui. Parabenizo também a importância desse espaço de reflexão, de respiro, que eu acho que é tão importante para o nosso campo. E é uma honra para mim dividir essa mesa com vocês, amigos, de fato, companheiros.
Eu acho que a provocação sobre engajamento da filantropia nas políticas públicas por meio de advocacy, acho que leva a gente para caminhos muito diferentes de discussão, né? Eu acho que aqui a gente vai ter uma boa composição, eu não vou entrar em algumas questões, por exemplo, de conceitos, etc. Acho que os meus colegas vão conseguir contribuir um pouco mais. Mas eu acho que o que eu queria contribuir hoje é talvez para a gente diferenciar um pouco o que significa o engajamento direto da filantropia em ações de advocacy e o que significa apoiar ações de advocacy para o bem comum, para o interesse público, né? Eu acho que para a gente começar a pensar, responder uma primeira pergunta, né? Fundações devem se engajar em ações de advocacy? Bom, acho que já foi super falado, mas não vale, acho que nunca é ruim repetir que a filantropia é um espaço de muita contradição, né? Um setor muito contraditório. Então, como todo mundo sabe, é produto das próprias desigualdades que, se feito com muita seriedade, busca romper. A filantropia é parte da sociedade civil, mas se sente muitas vezes apartado, como se não assinasse um contrato de responsabilidade pública e transparência que muitas vezes cobra das organizações que elas mesmas, que as próprias fundações apoiam, né? E, por outro lado, quando a filantropia é significativa e cresce, ela pode ampliar de forma muito desproporcional os seus espaços de influência e passando a responder pela denúncia da captura do próprio sentido público de suas ações, né? Isso, então, eu acho que isso faz a gente refletir quais são os limites, de fato, da ação pública e dos contornos da ação política filantrópica, né? Então, eu acho que, por mais que a gente saiba, né, e entenda, e a gente acredita nisso, porque a gente trabalha em função disso, que a filantropia pode muito, diante da morosidade do Estado, da alta influência que as elites têm nesse país, eu acho que a gente tem que se perguntar quais são esses espaços, de fato, de colaboração e de articulação que fazem sentido. Pensar profundamente se a filantropia está oferecendo seus ativos numa lógica aberta ou numa lógica muito pouco transparente e dialógica, né? E lembrando que a filantropia brasileira, sobretudo, mas não só a filantropia brasileira, exerce um papel muito importante de fortalecimento da nossa democracia, historicamente, né? Então, eu acho que existe um espaço muito grande de atuação em relação ao fortalecimento da sociedade civil e regulação do campo. E acho que o principal papel, do ponto de vista direto da filantropia, deve estar em ações que reforcem a existência do dinheiro privado para o bem público, que reforcem a própria filantropia e o próprio campo da sociedade civil. E aí a gente tem vários exemplos, como a própria regulação tributária, a questão dos endowments, dos incentivos fiscais, etc. E acho que essa ação ela não pode ser vista como uma ação individual. Eu acho que a gente tem que pensar também nessas questões de forma mais coletiva, em espaços como o GIF e outros espaços de representação. E isso é muito diferente de fazer advocacy em causa própria, né? E acho que é sobre isso que eu queria reforçar. E acho que esse papel de trabalhar em prol do coletivo é um princípio que o Ibirapitanga operou desde o começo, desde a sua fundação, entendendo que apoiar as organizações da sociedade civil e os movimentos é uma estratégia fundamental para fortalecer a democracia brasileira. Essa sempre foi uma afirmação política e é uma missão também, né, que se traduz na prática a partir da configuração dos nossos dois programas, Equidade Racial e Sistemas Alimentares. E aí eu pergunto, né, bom, então qual foi o nosso caminho, pensando nesse princípio e nessa atuação, em relação às nossas ações de apoio a processos de advocacy, né, e que se diferencia dessa atuação direta. Os dois campos que a gente optou por trabalhar, que de novo, sistemas alimentares e equidade racial, deixam super claro o tipo de crise política que a gente está enfrentando nesse país, né? Não só quando a gente constata que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, mas que mais da metade da população está obesa, ou seja, a forma como a gente produz, como a gente comercializa e consome ou deixa de consumir alimentos, está matando a população do país inteiro e é responsável pelas maiores catástrofes climáticas que a gente tem observado, né? E não só esses índices atingem mais a população negra, mas que para todos os índices
quaisquer um que a gente for olhar, para 56% da população brasileira não é dado o direito nem sequer a ter direitos, entre eles o básico, que é simplesmente sobreviver, como trouxe muito fortemente a apresentação da Bianca. Só que a gente começou esse trabalho nessas duas áreas justamente num momento de muito aprofundamento da crise democrática no Brasil. A gente, inclusive, está aprendendo o que é atuar numa filantropia num momento sem crise democrática, ou seja, num espaço de democracia. Né? E aí, o que significa atuar num momento antidemocrático, apoiando a advocacy para as causas públicas? O que significa atuar quando o governo sai deliberadamente das principais agendas voltadas a direitos humanos no Brasil? Né? Nossos primeiros 5 anos de operação foram voltados a dar suporte aos movimentos de resistência e ressignificação da sociedade civil. Né? Não era um momento de adaptabilidade, era um momento de muita resistência. Né? E um posicionamento político muito forte. Quando a gente fala de advocacy, a gente tem que lembrar que não é qualquer incidência que a gente está falando, a gente tem uma visão política por trás dessa incidência. Né? E eu acho que eu poderia trazer muitos exemplos do que eu estou traduzindo por esse processo de resistência, mas só vou trazer alguns para exemplificar um pouco melhor o que eu estou dizendo. Em 2019, uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi destituir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CNSE, foi acho que em janeiro ainda, foi uma das primeiras ações. E o que a gente fez diante disso? Quer dizer, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional se organizou rapidamente para manter o espaço democrático de articulação nesse setor e criar uma conferência popular sem o governo, organizada para manter esse espaço de articulação, e a gente apoiou esse movimento desde o começo. Acho que um outro exemplo, quando eu falo dos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, esse foi um dado que foi construído a partir de uma pesquisa da Rede Pensão, diante da falta de dados do governo, ou seja, de uma escolha do governo federal de não revelar a situação da fome no Brasil. E aí a gente apoiou um inquérito nacional que revelou e que trouxe esses dados que, de fato, mudaram o debate público e debate eleitoral sobre essa questão no Brasil. Isso não estava na nossa estratégia. A gente, quando montou o programa, não necessariamente estava disposto a falar sobre fome, não era o foco do trabalho, mas passou a ser, à medida em que a gente viu que essa era a direção política que a gente tinha e demarcar essa posição. Né? A própria defesa da lei de cotas, que, como todos sabem, estava em profunda ameaça, e a gente foi apoiando vários movimentos da sociedade civil e dos movimentos negros para fazer frente e fazer contenção a esse processo de desmantelamento dessa política tão central, como deixou muito claro o professor Hélio Santos. E aí a nossa dúvida agora, que eu acho que eu tenho muito mais dúvidas do que respostas para oferecer, bom, e aí o que a gente faz então quando o governo é parceiro das causas que a gente defende, né? Como que a gente deve atuar agora? Porque se resistência é corajoso, mas um pouco mais nítido, né? Quais são as direções políticas que a gente tem que tomar? E a gente está se perguntando, na realidade, qual que deve ser nosso papel. Então, por exemplo, agora existe o CONSEA, a gente participa do CONSEA, a gente é observador do CONSEA, a gente apoia a Conferência Nacional por uma Segurança Alimentar e Nutricional. Como que a sociedade civil está se colocando e como que a gente apoia esse movimento, né? Como que a gente segue fazendo controle social para que o governo se torne mais radical, né? Puxando o governo para se radicalizar, por exemplo, apoiando a campanha por uma juíza negra no STF. E a gente tem apoiado várias frentes e vamos dizer assim, uma coalizão de organizações nesse sentido, né? E o que a gente deve fazer quando o executivo é um parceiro, mas o legislativo é um dos legislativos mais conservadores que a gente já viveu na história desse país? Como que a gente faz para incidir nesse campo? Acho que vai ser legal ouvir os meus colegas sobre isso também.
como fortalecer a sociedade civil diante, por exemplo, da cooptação do próprio Estado. A gente viu muitas lideranças das organizações indo para o governo. E como é que faz as organizações que ficam enfraquecidas nesse processo? Qual que é o nosso papel neste momento, né? E acho que, bom, eu já estourei totalmente meu tempo, mas eu vou só usar mais 2 minutos. Eu acho que, do ponto de vista dos aprendizados, né, que a gente viveu nos 6 anos de Birapitanga até agora, eu acho que o principal deles é a centralidade do processo de escuta, de transformação, de aprendizado. É aquilo que a Bianca reforça sempre, que eu sou muito fã dessa forma como você formula, que é a capacidade que a filantropia precisa construir de parar de olhar para si mesma, né? E ser autorreferente para entender que o que ela tem que fazer é justamente conseguir olhar para o outro e se afetar pelo outro e construir a sua estratégia a partir deste processo e ser flexível, a adaptação, como eu contei. Várias das ações que a gente apoiou, elas não estavam previstas. E se a gente seguisse as nossas estratégias, a gente seria incapaz de apoiar as tantas coisas importantes que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos. Acho que já foi colocado super fortemente a dimensão do risco. Eu queria reafirmar o que significa, né? Então eu acabei pulando um dos principais exemplos, que era o apoio ao manifesto Sem Combate ao Racismo Não Há Democracia. O que foi para uma filantropia brasileira fazer frente a um governo declaradamente racista? Se isso não é assumir risco, eu não sei o que é, né? Então acho que a gente tem que entender de fato quais são os limites do que a gente pode nesses momentos e assumir posturas que a gente não necessariamente sabe até onde vai dar, né? Acho que algumas outras questões do ponto de vista de atuação de forma coletiva, de ter a confiança como base do nosso trabalho. Nada acontece sem a confiança nos próprios movimentos, as organizações sabem muito bem como se movimentar. Enfim, teria outros aprendizados, mas acho que eu já estou totalmente estourada. Eu vou deixar uma mensagem principal, né? Eu acho que ou a filantropia ocupa um espaço de influência, ou a filantropia amplia espaço para a sociedade civil fazer isso. No caso da equidade racial, o que está colocado, isso é ainda mais forte, porque tem a questão da própria autorrepresentação, que é fundamental. Então, as organizações filantrópicas não podem ocupar um espaço que tem que ser representado pelas próprias lideranças e pelas próprias organizações. É nosso papel fortalecê-las e estar disponível criando um colchão político e de recursos, evidentemente, para que essas transformações possam acontecer. Super obrigada! Obrigado. Bem, bom dia, boa tarde. Estamos no meio do caminho. Queria começar agradecendo muito o convite. Obrigado, Cris, Instituto Beijo. Obrigado, Graça. Obrigado, Denise e toda a turma aqui da produção. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui nesse debate. Tantos amigos e amigas aqui na plateia. E também muito legal estar aqui com vocês, que são amigos e queridíssimos, que eu gosto demais. Então, muito prazeroso. E saudar o Instituto Beija e toda a curadoria, né? Estou me referindo aqui à Graça, que eu sei que ela teve um papel-chave, que está muito legal estar aqui, o flow dos debates, né? Acho que o concatenamento das ideias, muito legal mesmo. Então, agradecimento de coração de estar aqui. Bem, 10 minutos para falar, sempre um desafio. Então, trouxe 3 ideias. Vou tentar contribuir no debate. Primeira ideia é a gente olhando para a pergunta-chave aqui do nosso painel. Então, como é que a filantropia pode contribuir para as políticas públicas por meio do advocacy? Eu acho que vale a pena trazer uma primeira ideia, que é o horizonte da atuação filantrópica no bojo dessa discussão entre política pública e advocacy. E a primeira ideia é trazer um horizonte no qual, do ponto de vista da filantropia, o apoio e o investimento na advocacy, ele precisa buscar o equilíbrio de poder entre a sociedade civil e a sociedade política. Acho que essa é uma ideia importante que eu acho que vale a pena aqui para o debate. Que basicamente é a sociedade política no país em que vivemos. Acho que a Bianca e o professor Hélio já deram um maior panorama aqui. Que sociedade é essa no Brasil?
a sociedade política ela é mais forte, mais poderosa do que a sociedade civil. Temos um problema colocado aqui. Eles têm mais dinheiro, têm mais poder, têm menos escrúpulo, têm menos ética, têm acesso a mais ferramentas e uma série de outras coisas. Então eu acho que tem um papel da filantropia, quando a gente fala de advocacy, que é conseguir contribuir, do ponto de vista dos investimentos, dos apoios e tal, para haver uma certa equivalência entre a sociedade civil e a sociedade política. Para quê? Justamente para a gente conseguir operar no bojo do advocacy. Então essa é uma primeira ideia que eu queria trazer. Então qual é o papel da filantropia? Como a filantropia pode se engajar nesse sentido? Acho que aqui tem um horizonte que é importante. Uma primeira ideia que eu queria trazer, eu me planejei aqui para falar 3 ideias, uma a cada 3 minutos. Então uma primeira ideia é essa. Vamos trabalhar com esse horizonte de tentar equivaler as forças, mas fundamentalmente equivaler o poder entre a sociedade civil e a sociedade política. Chuto aqui uma ideia para a gente debater, mas que acho que isso é uma coisa importante de estar no horizonte da filantropia. Agora, tem um outro ponto, passando para a segunda ideia, que é o advocacy, ele é meio, né? Ele é uma expressão. Na prática, é como se o advocacy fosse uma forma, então a filantropia financiando o advocacy, ele é uma forma para equivaler o poder entre a sociedade civil e a sociedade política. Quando eu estou falando de advocacy, eu estou falando aqui muito do campo da incidência, da interação entre sociedade civil e parlamento, governo, judiciário, todo esse bojo. Eu não vou entrar no detalhe porque todo mundo aqui é da área e não preciso ficar aprofundando. Agora, o que eu queria trazer como segunda ideia para o debate é que a advocacy também não é a única forma da gente, do ponto de vista da filantropia, dos financiadores, a advocacy não é a única forma da gente equivaler, ou pelo menos tentar contribuir para equivaler poder entre a sociedade civil e a sociedade política. Existem outras formas também que eu acho que a filantropia poderia avançar mais para chegar nesse lugar de buscar um certo equilíbrio de poder entre sociedade civil e sociedade política. E aqui eu queria me conectar com uma parte da fala da Bianca, que é essa ideia do espelho, que eu concordo plenamente com o que a Bianca trouxe. Porque eu acho que o advocacy seria uma forma, mas ela acaba sendo a forma mais expressiva da filantropia, a forma mais comum, mais usual, e automaticamente a forma para onde vai mais fluxo de investimento. Isso é um fato. E acho que aqui tem um ponto, me conectando aqui com a fala da Bianca, que é por que será que isso acontece? Porque na prática, o advocacy, ele é um jogo de elite, né? Então ele é uma elite política, uma elite econômica, fazendo a sua influência do ponto de vista da sociedade política. E eu acho que tem outras duas formas, pelo menos do lugar onde eu estou hoje, no X, tem outras duas formas que me parecem ser tão relevante, tão importante quanto o advocacy. Então assim, e aí me conectando também com uma fala da Graça, de uma outra conversa que a gente fez outro dia. Então se a gente entende que o advocacy ele é uma espécie de poder de incidência, então quando a filantropia financia organizações e estratégias de advocacy, na prática a filantropia está tentando contribuir para que o poder de incidência da sociedade civil cresça e consiga chegar num patamar de avanço, de êxito sobre a sociedade política. Agora, além do poder de incidência, existe um outro poder que eu acho que a filantropia deveria investir mais, que é o poder mobilizador, que é o poder de articulação. O que nos Estados Unidos, na bibliografia americana, chamam de organizing, que é um termo em inglês, horrível ficar falando termo em inglês, mas aqui no Brasil é um pouco o que a gente conhece por trabalho de base. Trabalho de articular o campo, articular a base, articular os territórios, fazer esse trabalho organizing, em termos americanos, mas abrasileirando aqui esse trabalho de base, articulação, organizadores do campo. Esse trabalho, que a gente pode chamar, né, Graça deu esse nome outro dia, de poder mobilizador, ele também é papel da filantropia no sentido de equivaler o poder entre sociedade civil e sociedade política. Mas aqui eu acho que falta um pouco de recurso, porque eu acho que a questão do advocacy ele sobressai mais. E por que ele sobressai mais? Me parece que a Bianca aqui um pouco matou a charada, pela dinâmica do espelho, né? Então acho que tem uma coisa que é uma certa dinâmica do campo, que o advocacy ele tem mais prestígio do que o trabalho de base e acaba gerando mais fluxo para lá.
E acho que essa fala da Bianca, da dialética do espelhamento, acho que mata um pouco a charada do que acontece. Então, o poder de incidência, que é o advocacy, a chave da filantropia investir, não estou sem nenhum demérito, não estou falando que não tem que ter, obviamente, mas eu acho que tem outras formas tão importantes quanto. E acho que o poder mobilizador, o trabalho de organizing, as estratégias de articulação de base deveriam ser mais alvo da filantropia, assim como o advocacy, que é o poder de incidência. E por fim, eu acho que tem um terceiro ponto, que é o poder narrativo, que é um trabalho que é de comunicação estratégica, que é de construção de opinião pública, que é de construção de narrativas, que é construção de conversa pública, que também está no bojo, do ponto de vista da filantropia, também está no bojo de equivaler poder entre a sociedade civil e a sociedade política. Então aqui, a minha segunda ideia que eu quero trazer, essa eu estourei um pouco os 3 minutos, é que a filantropia tivesse essa imagem na qual a contribuição que a filantropia pode dar para o advocacy, visando as políticas públicas, é garantir, ou pelo menos contribuir para a sociedade civil, poder narrativo, poder mobilizador e poder de incidência. É isso, a segunda ideia. E aqui só remetendo à autoria, porque eu trouxe isso em outros termos, e a Graça que mexeu nos nomes aqui. Então a Graça esses nomes aqui também foi a Graça que arrematou. Então essa é a segunda ideia, dimensões do poder da sociedade civil que precisam ser fortalecidas pela filantropia para que a sociedade civil tenha mais equivalência de poder com a sociedade política e a partir daí a gente consiga fazer um trabalho de avanço em políticas públicas. Terceira e última ideia. Bem, operacionalmente falando, qual é o nosso desafio? E aqui falando, acho que muito para os meus pares financiadores também, que é a construção de ecossistemas cívicos em torno de cada uma dessas dimensões de poder. Então, quando a gente monta estratégia de financiamento, qual é o ecossistema cívico que a gente está financiando, que está elevando o poder de incidência no campo da advocacy? Ao mesmo tempo, qual é o ecossistema cívico que a gente está financiando e fortalecendo, que está produzindo poder mobilizador, que está fazendo trabalho de base, que está fazendo organizing, que está fazendo articulação? E por fim, qual é, nos nossos financiamentos, o ecossistema cívico que a gente está fortalecendo, que a gente está ampliando, que amplia o poder narrativo, que busque mudança de opinião pública, que busque mudança de conversa pública sobre determinados temas. Então me parece que tem um desafio colocado, que é a construção de ecossistemas cívicos, articulações da sociedade civil, onde a filantropia pode entrar para fazer esses aportes e a construção desses 3 ecossistemas que são diferentes, mas que precisam trabalhar de maneira integrada. Mas me parece que o ecossistema do poder de incidência do advocacy, hoje no campo da filantropia, ele está mais forte do que o ecossistema de trabalho de base e do que o ecossistema de comunicação estratégica e poder narrativo. E me parece que temos um desafio aqui que é equivaler esses 3 ecossistemas cívicos e essas 3 dimensões de poder cívico. Me parece que equivaler isso é um desafio colocado para nós que estamos com essa função de financiamento do campo cívico brasileiro. Consegui. 10 minutos. Obrigado, gente. Antes de passar para a Flávia, marcar alguns momentos. Galera, primeiro eu vou quebrar o protocolo, aproveitando como a Graça fez. Vocês estão reparando que todo mundo remexe a Graça, né? Porque ela é muito maravilhosa. E ela apresentou pra gente. Eu acho que é isso. O Américo traz isso muito bem. Perguntas podem já começar a fazer e passar para as pessoas do nosso time. Quando eu disse o lance de quebrar o protocolo do mediador, eu acho também que é reforçar esse lugar, né? Quando a gente fala ali no começo, quais são os deslocamentos? Não quer dizer que existe um jeito certo ou errado de fazer o advogado. O que a gente quer trazer aqui hoje, quais são as outras possibilidades, quais são os deslocamentos possíveis que a gente pode fazer em relação a isso. Então agora eu passo para a Flávia, tem mais 10 minutos, e contando que vocês vão fazer as perguntas de vocês e passar para cá. É isso, obrigado, vamos em frente. Bom, obrigada, Black. Bom, super prazer estar aqui com vocês.
com vocês aqui na mesa também, um debate importante, riquíssimo para a gente fazer. Queria agradecer Cris, o Instituto Beijo e todo mundo aqui da produção pelo convite, pela oportunidade. Eu trago aqui uma perspectiva um tanto distinta, né, por ser representante de uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira, né? O Pacto hoje reúne mais de 200 organizações com diversas agendas, diversas estratégias de ação, e diversas identidades políticas também, mas que decidiram se reunir nesse espaço para defender a democracia no Brasil há cerca de 6 anos, de fato. E eu acho que é muito importante, e a reflexão que eu gostaria de trazer aqui é justamente, acho que parte da provocação que o Black trouxe, né, que ele declarou aqui no início, que é como a gente disputa e compreende do que se trata o advocacy, né, do que a gente está efetivamente falando quando a gente fala de advocacy, ou a gente pode usar outros termos, ou dividir, né, nas diferentes estratégias possíveis para o advocacy, mas acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que, na minha concepção, assim, o que eu acho que é interessante, né, acho que simplificar o que pode parecer complexo quando a gente fala de advocacy, de incidência política, mas a princípio nada mais é do que participação social, né? Participação social. E eu acho que isso é importante a gente considerar, porque quando a gente fala, a gente não está falando só isso das organizações sociais, com mais ou menos recursos ou super estruturadas. Se a gente remontar, bom, não precisa nem remontar, mas lá atrás e hoje, obviamente, movimentos sociais fazem advocacy desde sempre, né? Com muita assertividade. A gente não precisa de grandes estratégias, né? Assim, não precisa parecer que é algo muito complexo para a gente falar de participação social, que eu acho que é o grande ponto da advocacy. E é isso, mas a gente fala aqui então de uma participação social muito estruturada, planejada, organizada, de maneira bastante estratégica, né, em prol das causas, das agendas, das lutas que a gente se propõe a fazer enquanto sociedade civil, né? E claro, para isso a gente lança a mão dessas diversas estratégias e visões, né, que o Américo também bem trouxe aqui. Então, a incidência direta nos poderes da República, por exemplo, as estratégias de disputas narrativas, de incidência no debate público, também da organização, da articulação disso dentro da sociedade. Então é isso, acho que são diversas estratégias das quais a gente lança a mão para pensar, para fazer a participação social, né? Então acho que é um tanto simples, né, o olhar e não o fazer, mas eu acho que é tão simples quanto isso, né? E aqui falando, né, também da perspectiva de uma organização que trabalha para fortalecer e defender a democracia. Então, democracia, se a gente está falando de uma democracia, todas as democracias pressupõem participação, né? E mais do que um mero princípio, a participação é uma prática fundamental cotidiana de qualquer sociedade e regime democrático. Então, também a gente está entendendo que o que a gente chama de advocacy ou participação social é algo central e estruturante da nossa sociedade ou de uma sociedade que se pretende democrática, né? E ela é assegurada, no nosso caso aqui no Brasil, né? Ela é assegurada pela Constituição Federal. A cidadania é ali um dos pilares do nosso Estado democrático de direito. Isso a gente também não pode esquecer. E diante de tudo isso, é claro que o trabalho que a sociedade civil realiza é mais do que visceral quando a gente fala de participação social. É a forma como a gente se organiza para que isso aconteça nas mais diversas agendas, né, nos mais diversos períodos e formatos. E aí, claro, né, no nosso caso, aqui falando da perspectiva, né, da nossa experiência no Pacto, né, uma coalizão, uma organização que se propõe a justamente trabalhar por isso, para organizar e articular a participação social e, portanto, o advocacy. Parte importantíssima desse trabalho é criar as condições necessárias, básicas, para que essa participação social possa acontecer como se deve, né? Então, como é que a gente garante, como é que a gente trabalha para que isso que é meio, né, que é a participação social, para que a gente possa garantir esses espaços de construção do debate público e também a construção da incidência e da participação ativa
nos espaços de decisão políticas, né? Então, eu acho que é importante a gente considerar essa dupla, porque é isso, quando a gente fala de advocacy, a gente não pode fazer, não é apenas a incidência direta nos poderes, é como a gente, como a Américo trouxe muito bem, como a gente mobiliza a narrativa, como que a gente se organiza e, claro, ao fim e ao cabo, como é que a gente faz com que as transformações também, por meio dos poderes, aconteçam. Ou seja, falar de advocacy, quando a gente fala da advocacy, da participação social, é incontornável que a gente fale do próprio fortalecimento da sociedade civil. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente ter em conta aqui. Né? Se a gente está mirando aqui, né, nesse espaço, a gente está, né, dentro do ecossistema da filantropia, passa a ser então imprescindível que a gente jogue luz sobre isso, né, sobre esse ponto fundamental de fortalecimento da sociedade civil. E aí tem algumas, né, fiquei pensando aqui algumas perguntas que são importantes da gente se fazer, da filantropia se fazer, ao olhar para isso. Então, primeiro, né, a atuação e as escolhas estratégicas da filantropia, elas estão de fato promovendo o fortalecimento real e sustentável da sociedade civil? Um ponto. Segundo ponto, a forma como esses apoios estão sendo feitos, eles realmente conferem aos apoiados a ampliação e o aprimoramento da sua capacidade de incidência no longo prazo? É um outro ponto. Uma outra pergunta que eu acho que é também, como ir além, né, dos apoios pontuais e, sobretudo, dos apoios apenas em momentos de crise. Porque quando chega um momento de crise, a gente se vira. Mas a gente precisa estar constantemente e consistentemente fortalecidos e preparados para que isso possa acontecer, já que o advocacy é a participação social e, portanto, é a forma como a gente se organiza como sociedade para participar da estrutura e do debate da decisão política no país. Então, como pensar esse investimento de forma a contribuir para o próprio fortalecimento das organizações, e isso, acho que a gente pensando, acho que são alguns elementos, teriam muitos outros que a gente poderia considerar, mas isso por si só já aprimorar a participação social e, portanto, o advocacy, né, se a gente está olhando por esse prisma por aqui. E claro, né, não preciso repetir, a gente já, enfim, acho que a Yara também trouxe um pouco disso, a gente viveu nos últimos anos um momento de crise aguda, né, na sociedade brasileira, né, de ameaças e de erosão, de degradação explícita, sistemática da democracia no nosso país. E a sociedade civil teve um papel central, né, no enfrentamento a essas ameaças e a esse processo de erosão democrática que a gente viveu, na contenção dessa escalada autoritária. E o papel da filantropia, evidentemente, também foi central para viabilizar essa atuação que foi tão ampla e tão assertiva, inédita em certa medida, né, na capacidade de cooperação e de articulação entre atores que no passado recente nunca tinham se unido de fato para atuar, né? Enfim, foi um contexto realmente muito único, muito singular que a gente viveu. Porém, e aí como a gente está falando de participação social, eu acho que um grande ponto e que eu acho muito importante frisar, que nesse momento a participação social, ela segue precisando de muito fortalecimento. Ela precisa ser fortalecida, a sociedade civil precisa que a sua capacidade de atuação siga sendo ampliada, né, e garantida no longo prazo, porque a gente sabe, né, como foi a dinâmica dos últimos anos, né, o que vai acontecer, a gente, né, a sociedade civil recebendo um montante significativo de recursos, né, nos últimos anos por conta da crise, mas agora, tá tranquilo. E definitivamente não só não tá tranquilo, como, se a gente está falando de participação social, é algo presente, permanente e consistente. E se a gente quer falar disso, a gente precisa fortalecer esses atores. E aí, aqui, já vi que meu tempo está acabando, mas eu acho que é importante nesse momento do país também a gente fazer eu queria propor uma certa separação, embora não seja, elas são indissociáveis, mas eu acho que para a gente poder refletir, eu acho que é importante também pensar sobre duas perspectivas distintas. Primeiro que, bom, é claro que a gente está vivendo um momento agora de janela de oportunidade, de uma certa normalidade democrática, e que torna, claro, importantíssimo a gente parar e retomar o trabalho pelas agendas, pelas lutas, agendas programáticas, setoriais, que foram alvos de muitos retrocessos
anos e que agora é a janela de oportunidade. Vamos resgatar, vamos retomar a garantia e a efetividade de direitos que foram, né, que em certa medida, ou em grande medida, em larga escala, nunca foram reais para grande parte da população e também aqueles direitos que foram minados nos últimos anos em razão da escalada autocrática do país. Sem dúvida, é a oportunidade gigantesca que a gente tem agora. E são fundamentais para a gente falar sobre democracia, não tem a menor dúvida. No entanto, a separação que eu vejo que tenha emergido de novo nesses últimos anos, quando a gente fala do trabalho pela democracia no país, é que eu sinto, né, a minha avaliação é de que surgiu uma nova agenda. Surgiu uma agenda, quando a gente fala de democracia, que é uma agenda, e o advocacy pela democracia, que é sobre como a gente garante e fortalece as estruturas, né, a forma como essa democracia acontece no dia a dia, né? Quando a gente está falando de condições democráticas para que as lutas por direitos e por liberdades possam acontecer como se deve numa sociedade democrática, né? Então, com participação social e com tantos outros elementos que são fundamentais. E a gente, justamente aqui, enquanto pacto, a gente vem olhando muito sobre esse prisma. Enquanto coletivo, enquanto coalizão, a gente trabalha conjuntamente para fortalecer e garantir essas condições, então as regras do jogo, o sistema democrático e a forma como isso se dá, enquanto as organizações que compõem a nossa rede, e obviamente toda a sociedade civil, seguem o seu trabalho importantíssimo, né, na garantia de acesso a direitos e tudo mais. Então eu acho que só que eu acho que essa agenda, não só da qualidade da democracia, mas da existência dos seus pilares mais básicos, ela emerge nos últimos anos como algo muito importante que a gente não pode tirar da nossa agenda agora, porque a gente tem um governo do campo democrático. Evidentemente que é muito importante, foi uma vitória, eu tenho dito assim, né, que a gente venceu, enfim, com perdão, acho que da linguagem literatura, mas a gente venceu uma batalha, mas não a guerra, definitivamente. Basta a gente olhar, né, que, muito rapidamente, desculpa, Vlad, eu sei que já passei tempo aqui, né, mas é isso, tipo, ano passado a gente teve na minha avaliação, a gente teve uma vitória eleitoral no campo democrático, mas definitivamente não um triunfo da democracia, porque a gente sabe que a democracia segue sendo contestada, segue sendo, está em descrédito, né, enfim, e aí daria para argumentar de mil formas como isso se revela na nossa sociedade, mas acho que é isso, a gente está falando aqui de um período de transição, de tentativa de garantia da continuidade democrática no nosso país, né, num ciclo eleitoral que vai ser importantíssimo, e para isso a participação social precisa seguir sendo fortalecida ao longo desse tempo todo, precisa ser uma prioridade tanto da sociedade civil quanto da filantropia, porque a filantropia viabiliza o trabalho que a gente faz tão árduo e consistentemente. Então, enfim, resumindo, aqui é isso, não dá pra gente falar de advocacy e de uma participação social, e não dá pra falar de nenhuma agenda, de nenhuma causa, do avanço de nenhuma delas, se a gente abandonar a agenda dos pilares mais básicos de uma democracia no nosso país. Então, é isso. Obrigada. É isso, gente. Chegaram aqui 4 perguntas, eu vou tentar juntar, na verdade, algumas coisas que são bem parecidas. Chegou uma última aqui agora, que aí traz a sociedade civil, a função, interesses, causas específicas. Cada um vai atuar em relação à sua agenda. A política é o lugar onde a gente resolve e equaciona, né, essas diferenças. E a democracia seria a metodologia, né, para poder justamente garantir isso daí. Aí ela termina perguntando, então, em uma sociedade polarizada como temos hoje, como que a filantropia garante o diálogo entre os interesses e por aí vai. Emendando a pergunta, tem uma outra que vem, acho que vamos lá muito perto aqui, que é como vocês veem a importância de ter sinergia entre diversos setores para o advocacy e qual a importância de estudos e evidências para garantir e colaborar para um advocacy versus lobby. Existe diferença, acho que lobby é um trecho do advocacy. Eu acho que é isso. Tem uma muito específica, assim, a ideia a gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Pelo que eu entendi, são 18 minutos, eu tirei o
tempo, galera, palmas, retirei o tempo. Nós temos 18 minutos, dá para fazer muito mais perguntas. Vamos avançar com essas. A ideia aqui, então, tem essas três que se amarram muito bem, né, que é o processo civil, específico, frente a uma sociedade polarizada, como a gente quer sinergia nesse lugar. E a outra, essa aqui específica, na verdade, que é como a filantropia brasileira ela pode atuar nesse debate agora de reforma tributária, né? Quer dizer, quais são as entradas possíveis nesse debate? Conseguiram? Aí, 3 minutos, dá para resolver? Aí chegou uma próxima que fica para essa aqui chegou para a próxima rodada. Vamos começar, vamos inverter, na verdade? Vamos começar pela Flávia, Américo e Ana. Vamos nessa. Bom, começando pela primeira, né, que eu acho que também é algo, quando a gente fala de democracia, que é muito importante que a gente ter em conta, né, sobre uma sociedade polarizada e como a filantropia garante, né, enfim, também esse diálogo e trabalho, né, com essas diferentes frentes. Eu acho que um exercício que a gente faz no pacto, a gente sabe que nem sempre é evidente, mas e o pacto busca, né, desde a sua origem, ser isso também, ser um pouco o reflexo. A gente é uma coalizão que busca ser, que pretende ser, trazer em si a diversidade, ser tão diverso quanto deve ser a democracia, né, em termos de visões políticas, em termos de abordagens. Quer dizer que isso seja fácil, especialmente no momento em que a gente vive de impossibilidades de diálogo, tolerância, em que esses valores muito básicos da democracia estão claramente fragilizados? Não, é bem difícil. Mas eu acho que tem esse lugar que é importante quando a gente fala sobre esse processo, que eu acho que é duas vertentes. A primeira delas que é isso, como a gente olha, enfim, eu sei que eu estou aqui falando muito disso que eu estou chamando de pilares de uma sociedade democrática, mas que passa, quando a gente fala do advocacy, isso é importante, a gente tem um trabalho junto às instituições, né, de incidir nas instituições, de fortalecer as instituições democráticas do país, mas tem um trabalho gigantesco e de longo prazo, importantíssimo, que é como a gente aprimora o ambiente democrático no país em termos de convivência social, né, de um tecido social que está absolutamente fissurado, sem possibilidade, né, de mostrar ou da gente viver de fato esses valores, né, de tolerância, de diálogo, de legitimidade da alteridade, né, assim, como aquele que pensa diametralmente, de uma forma diametralmente oposta à minha, mas eu sigo reconhecendo como legítimo, ainda que a gente vá disputar, né, dentro do campo democrático. E eu acho que trabalhar a nossa capacidade enquanto sociedade de retomar, de refletir na nossa convivência social esses valores muito básicos, eu acho que talvez seja um ponto super importante que a gente não pode esquecer quando a gente fala de advocacy, porque advocacy, de novo, não é só incidência nas instituições e nos poderes da República. Eu acho que aí sobre justamente a sinergia entre setores também, quando a gente fala do trabalho de advocacy, de participação social, para o fortalecimento da democracia, a gente também não pode prescindir, né, desses diferentes olhares, das diferentes perspectivas, fazendo esse trabalho de articulação dentro da sociedade civil, mas também da sociedade civil organizada, junto a outros agentes sociais, que normalmente, né, não necessariamente atuam de maneira em colaboração, mas que cada vez mais, diante do nosso contexto político, tem se mostrado importantíssimo de fazer, como foi no caso do ano passado, por exemplo, no processo de defesa da integridade do processo eleitoral, né? Então a gente ficou cada vez, enfim, já era evidente em muitos aspectos, mas ficou cada vez mais clara a necessidade desse trabalho de articulação entre os diversos campos na sociedade civil para que essa participação social aconteça na sua máxima potência, essa atividade em defesa da democracia. Pesquisas e dados, vou passar rapidinho porque eu também já falei bastante, mas acho que é algo sem dúvida muito importante, né? A produção de conhecimento para a compreensão da nossa realidade. Eu não tenho a menor dúvida de que seja algo de fato relevante para o trabalho da participação social, e aí não só por meio, assim, nós enquanto sociedade civil, produtores de um conhecimento gigantesco,
sem a menor dúvida, mas aí eu acho que a gente fica nesse ciclo, né? Tem um outro, né? Como que a gente incide para que, por exemplo, por parte do governo, a gente tenha acesso à informação, transparência, para que a gente possa saber com o que a gente de fato está lidando, que foi o que a gente não teve, por exemplo, nos últimos anos. E eu acho que aí a pergunta sobre a filantropia, posso deixar para os meus colegas da área. Obrigado pelas perguntas, ótimo, a gente vai conversando. Vou focar aqui na parte da reforma tributária, que eu acho que é isso, acho que tem, seguindo essa lógica, é uma lente, né, na verdade, não é uma grande tese, não é uma grande engenharia e tal, mas acho que é uma aposta da gente conseguir fazer os investimentos e fazer os apoios olhando para o poder narrativo, poder mobilizador e poder de incidência, como se fosse uma espécie de matriz. E acho que a reforma tributária é um ótimo exemplo para pensar isso, quer dizer, qual é o ecossistema de organizações da sociedade civil que está fazendo um trabalho de incidência propriamente dita lá no Congresso para conseguir melhorar a qualidade da reforma tributária, no governo também. Isso existe, tem um ecossistema de sociedade civil muito atuante, muito forte, fazendo o trabalho de advocacy, e a filantropia está apoiando isso, cada fundação, cada player na tua estratégia, mas eu sei que tem. Agora, do ponto de vista do poder narrativo, eu gostei dessa pergunta, eu acho que é um exemplo legal. Porque do ponto de vista do poder narrativo, me parece que não tem muito recurso disponível, não tem uma estratégia olhando para fortalecer o poder narrativo da sociedade civil, para fazer a disputa narrativa na sociedade sobre o que é uma reforma tributária. Acho que isso é um pouco um elemento que está faltando. E o poder mobilizador é a mesma coisa. Então acho também que, do ponto de vista da filantropia, seria interessante ter mais recurso disponível para as organizações que fazem trabalho de base, que fazem trabalho no território, que fazem trabalho de formação política, que fazem esse trabalho de articulação. Seria interessante a filantropia destinar mais recursos para que, olhando para o tema específico da reforma tributária, que o poder mobilizador, a articulação de base para avolumar a conversa pública no território, na base, seria interessante que a filantropia destinasse mais recursos para isso. Então, acho que como que a filantropia pode ajudar? Na minha cabeça, e é um pouco que a gente tenta trabalhar no X, nas estratégias que a gente desenha, é um pouco por aqui. Então, bom, fazer um conjunto de apoios para um grupo de organizações para fazer incidência, um outro grupo de organizações que vão fazer trabalho de base e um outro grupo de organizações que vão fazer um trabalho de disputa narrativa. É perfeito? Óbvio que não. Funciona redondo? Não, mas assim, a gente está tentando um pouco trazer inovação para o campo da filantropia, né? Então essa ideia de fazer financiamento de ecossistema, diversificar a lógica do espelho que a Bianca traz, eu acho que tem uma coisa que a ideia de só reconhecer legitimidade naquilo que é igual que eu conheço, né? Então acho que é um pouco também, e a ideia de risco, na verdade, é exatamente isso, né? O que é o risco? É você apostar e fazer um apoio numa coisa que você não conhece, que você não sabe o que é, mas confiando que aquilo vai dar certo. Então acho que não só usando a reforma tributária como exemplo, porque foi perguntado aqui, mas acho que essa mesma lógica vale para tantas outras pautas. Bom, também agradeço super pelas perguntas. Acho que, do ponto de vista de garantir o diálogo, eu acho que a gente já colocou, né, nas nossas falas a importância de garantir os espaços de articulação, mas acho que também é importante reforçar o nosso apoio para as diferentes vozes. Então, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, a maior parte das organizações que a gente apoia provavelmente está localizada no Sudeste. Eu acho que a gente tem um desafio muito forte do campo de conseguir descentralizar os apoios e, com isso, evidentemente, descentralizar os olhares, né? Porque não é a mesma coisa apoiar uma organização no Amapá do que apoiar uma organização daqui de Pinheiros. Então, eu acho que tem nesse sentido, eu acho que a gente tem que, de fato, fazer um olhar para diversificar as vozes de quem não tem voz, principalmente, né, para entrar e garantir a pluralidade do debate. Acho que, neste sentido, os debates em relação aos diferentes setores, né, como que a gente garante a representação dos diferentes setores, eu acho que a grande questão aqui, muito central, é o conflito de interesses, né? A gente, inclusive, a Conceia de São Paulo, por exemplo, tem uma representação da indústria. A gente acha isso legal? Acha.
Está todo mundo tem que sentar na mesa. Mas como que você separa, né, o interesse público do interesse privado? Esse é um lugar de discussão sobre o interesse público. Então, como que a gente faz? O conflito de interesse você não acaba com ele, você lida com ele, né? Então, eu acho que é muito fundamental que a gente sempre se pergunte sobre essa dimensão. Em relação aos estudos, eu acho que essa é muito central, né? Lembrando que quando a gente está falando, né, e o Américo traz essa ideia de ecossistema, quando a gente está falando de processos de advocacy, a gente não está falando só da mudança regulatória em si, né? A gente está falando de processos. Então, na medida em que você apoia estudos que vão ser incorporados do ponto de vista de léxico pela própria sociedade, como dar um exemplo que acho que pode ressoar em todo mundo, a ideia de ultraprocessados, por exemplo. Faz muito pouco tempo a gente não falava essa palavra, né? A gente começa a falar essa palavra e ela tem um impacto gigante na transformação que a gente vai ver nos sistemas alimentares nos próximos anos, assim espero, né? Mas eu acho que ela só foi criada e cunhada e existe na nossa sociedade porque a gente tem o maior centro de referência de pesquisa neste campo, localizado no Brasil, que inclusive inventou esse termo e pauta internacionalmente essa discussão. Então, eu acho que, e aí poderia dar 1 milhão de outros exemplos em que a produção científica é muito fundamental e que faz conjuntamente a criação desse ecossistema. Então, um faz a pesquisa de ponta, o outro pega a pesquisa, transforma esse narrativo, o outro vai lá, faz a incidência. É sobre isso que a gente está falando, né? Acho que, em relação à reforma tributária, acho que o Américo já colocou várias questões que são muito importantes. Em relação à discussão no próprio campo alimentar, que essa é uma discussão muito central, né? Eu acho que a gente está num momento muito central mesmo, de novo repetindo, do debate, na medida em que a gente está repensando a própria composição da cesta básica, pensando quais são os alimentos que vão ser tributados, quais não vão, né? Então eu acho que essa é uma discussão muito central, que a filantropia tem que estar muito atenta, porque inclusive isso é a base, né, a alimentação de várias outras lógicas de fortalecimento da própria sociedade. Então eu acho que esse é um debate absolutamente central e, de novo, né, nosso papel tem que ser de garantir que vários setores da sociedade, como por exemplo, né, e com muita centralidade os movimentos negros, também tenham espaços de discussão sobre esse debate, possam pautar o debate, que raramente foi feito sobre a ótica da discussão racial no Brasil. Então eu acho que a resposta rápida seria essa, mas acho que a gente tem vários outros mecanismos mais detalhados para discutir essa questão. Eu só queria aproveitar que eu estou com o microfone para agradecer a Graça, porque eu não agradeci ela no começo, que ela é a nossa musa. Obrigada, Graça. Acho que é isso. Eu pedi desculpas, chegaram muitas outras perguntas, a gente tem pouco tempo. Escolhi o texto poder aqui agora, escolhi a pergunta que a gente vai falar, para fazer, que eu acho que é muito importante, a gente não pode sair daqui sem falar com ela. Acho que todo mundo passou, transicionou de certa maneira esse lugar, porque ele está muito presente nas falas anteriores, que é isso, como que a gente amplia também esse olhar. A pergunta é extensa, eu vou tentar resumir aqui. Como que a gente amplia esse olhar para territórios que estão na margem? Quer dizer, quais são os mecanismos que vocês enxergam isso? Como que a gente é capaz de viabilizar esse advocacy, que é justamente um advocacy feito, produzido e que emerge dos movimentos sociais, menos tratar como base social, mas tratar como agente que provoca e que produz advocacy. Exatamente isso. Aqui a pergunta ela tá muito focada em comunidades que vivem em fronteira, mas eu acho que ela vale também para quem vive nas periferias. É que aqui é muito claro que é fronteira, a fronteira, quem está na fronteira, por exemplo, imagino que são comunidades quilombolas ou indígenas, a pergunta deve ter vindo nesse sentido, é que essas políticas são tratadas como políticas de segurança pública e não existe um debate para mudar isso. Mas eu acho que se aplica também, considerando o que a gente viu aqui antes, para as comunidades periféricas e para os movimentos sociais. Movimento negro, desculpa, gente. Movimento negro e por aí vai. A gente tem 1 minuto e meio para cada um. Vamos tentar fazer o que dá. E é isso. Aí já considerando também os finais e valeu.
Não, em 1 minuto, bom, esse ponto é chave, é um tremendo desafio. Eu acho que faltam estudos e relatórios para apontar alguns caminhos. Acho que recentemente teve um relatório do PIPA que foi feito, que traz vários insights, várias referências, mas que eu saiba, acho que só o do PIPA, assim, ou um ou outro, mas acho que ainda falta mais relatórios no sentido de apontar caminhos para a filantropia de como fazer isso, porque é um desafio gigantesco. Então acho que isso é uma coisa de ter mais produção de dados, relatórios que apontem caminho. O relatório do PIPA é ótimo nesse sentido. A segunda coisa a gente tem que apostar em estrutura de He-Granters, porque também não dá para as fundações quererem chegar lá e fazer um bom trabalho, porque não vai fazer. Então você tem estruturas intermediárias que fazem captação e consigam traduzir esse recurso, esse apoio, essa articulação para esses territórios. Então eu gosto muito desse modelo, tem sido cada vez mais usado e eu acho que traz resultado. E por fim, o terceiro ponto, na minha opinião, é a construção das estratégias da filantropia e do investimento social privado junto com aquelas pessoas que vão receber o recurso. Então acho que isso também são 3 pequenas dicas, mas eu acho que é por aí o caminho para responder essa questão. Bom, rapidamente, eu acho que, para mim, o primeiro ponto, ainda mais quando a gente fala, se a gente está olhando sobre a perspectiva da advocacy, eu acho que um caminho enquanto concepção, enquanto olhar, é justamente entender o advocacy como participação social. Né? Não quer, assim, que não é necessariamente a necessidade de complexas ferramentas para que ela aconteça nas diversas realidades, né? Assim, e no âmbito nacional, no âmbito local, por diferentes atores. Então, acho que a gente ter essa compreensão, acho que é muito importante para que a gente possa entender também a relevância de viabilizar o trabalho, né? Enfim, viabilizar a participação social e o advocacy de quem está no território, de quem está não nos, né? Enfim, também nos grandes centros ou muito menos em Brasília, né? E eu acho que isso, acho que o ponto que eu ia trazer também, acho que eu acho que passa por outra coisa que a gente falou isso hoje, que era sobre os ecossistemas e como a gente pensa isso de maneira articulada, né, entre diversos atores e não só individualmente. A gente pensa os territórios também no seu coletivo, digamos assim, né, porque acho que a gente fortalece essas ações, essa participação, se a gente pensa na articulação entre eles. E por fim, acho que o ponto é isso que o Américo já trouxe também, que é como a gente dialoga também diretamente com esses atores, para que a gente possa compreender a melhor forma de apoiar e de trabalhar nas suas respectivas realidades. Eu acho que isso é, sem dúvida, essencial, olhando para acabar com tudo aqui. Bom, eu acho que para a gente chegar nesses lugares, territórios, organizações de fronteira, eu acho que um primeiro direcionamento, eu diria, é que a gente tem que fazer ação afirmativa. Porque assim, a ordem natural do nosso trabalho não vai nos levar para este lugar. Então, ou a gente faz uma escolha deliberada de sair do nosso próprio centro, e aí estou falando centro em vários sentidos, ou então a gente não vai fazer esse movimento. Concordo muito que a gente precisa conhecer melhor, e acho que as pesquisas nos ajudam nesse sentido, mas eu reforço aquilo que eu já disse, né? Eu acho que não entender que não é a mesma coisa financiar uma organização da Vila Madalena e uma organização pequena, grande, média no Tocantins. Então eu acho que junto com a ação e a vontade deliberada de conseguir fazer apoios descentralizados, a gente também tem que ser capaz de nos descentralizar, né? E estou falando concretamente, pensar o que significa fortalecimento institucional dessa organização, quais são os espaços que essa organização está ocupando, o que ela entende como equipe, o que ela entende como incidência política. Tudo isso faz muita diferença na hora de estabelecer o apoio e, evidentemente, isso só se faz com diálogo e abertura, né? Não tem outra chave. E aí está aberto a ouvir e está aberto a fazer o diálogo. Então, acho que eu responderia por aí. Bom, gente, é isso. Queria muito agradecer a Cris, de verdade, por abrir espaço para esse tipo de conversa, né? Essa possibilidade de poder realmente deslocar as conversas para outros lugares é fundamental, acho, para a filantropia e para todo mundo que está aqui. Eu quero, antes disso, para encerrando aqui, eu quero resgatar um trecho da fala da Heather, que ela fala da piscina que é drenada, né?
que a gente usa a piscina. Quando existe a possibilidade de outra pessoa usar ou do diferente usar, a gente drena a piscina e vai construir uma outra coisa. Eu quero colar isso com falas que eu já ouvi mais de uma vez. Eu já ouvi da Selma, da CONAC, eu já ouvi do Nego Bispo, que é... Por que a gente fala aqui, no começo, eu falei sobre disputar o conceito de advocacy, disputar esse lugar? Porque existe, a gente pode fazer uma traçar equivalente entre drenar a piscina e também o quanto o vocabulário, quantas palavras, quantos conceitos eles carregam também esse lugar. Quando a Selma fala sobre isso e o Nego Bispo fala sobre isso, o que eles querem dizer? A gente sempre fez o que a gente faz. Aí chega uma galera e fala, isso aí é sustentabilidade. Aí vai todo mundo correndo atrás do conceito de sustentabilidade. Aí você tem as áreas dentro das organizações olhando para a sustentabilidade e começa a falar, o que vocês fazem é sustentabilidade. Então continuem fazendo aí, captam dinheiro, recursos, estudos são produzidos. Aí quando essas comunidades chegam na sustentabilidade, quando chegam na piscina, a piscina está drenada de novo, aí virou bioeconomia. E aí de novo todo mundo sai correndo atrás da bioeconomia. Por isso que vai ser importante, existem conceitos que eu não quero disputar. Mas existem conceitos que eu acho importante a gente marcar posição, que são importantes para os movimentos e que precisam ser disputados, como decolonial. Hoje é a palavra mais colonizada que existe, é o conceito mais colonizado, mas a gente precisa disputar esse lugar. Então eu acho que é um pouco isso, eu acho que a função dessa mesa era um pouco isso. Eu espero que a gente tenha chegado nesse lugar. Muito obrigado, Cris, por abrir esse espaço. São conversas que são fundamentais, a gente precisa continuar a ter daqui em diante. E eu não quero mais entrar no almoço de vocês, eu preciso avisar que a gente vai para o almoço agora, porque a gente volta às 2h30. E é isso, espero que a gente se encontre por aí, em bares, corredores, para continuar conversando sobre essas paradas. Muito obrigado, gente.